Quero compartilhar com os irmãos na Epístola aos Hebreus, a qual foi escrita por Paulo, no capítulo 10, no versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é motivo de nessa manhã nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Todo-Poderoso. Amém? Porque outrora nós não tínhamos esse caminho aberto e hoje nós temos esse caminho livre. Louvado seja Deus, para entrar na presença de Deus. Paulo, quando ele escreve a carta, aleluia, aos Hebreus, neste versículo, ele menciona que nós temos que entrar na presença de Deus e muitas Bíblias, né, significam, tem um outro significado, essa leitura, louvado seja Deus, tem o mesmo significado, mas é escrita de forma diferente. Muitas nós vamos encontrar que ele fala sobre intrepidez, louvado seja o nome do Senhor, para nós entrarmos na presença de Deus com intrepidez, que significa arrojo, bravura, né, coragem, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, essa porta foi aberta e muitas pessoas não sabem, né? Existem pessoas que para falar com ela, nós precisamos agendar, porque são pessoas muito ocupadas, são pessoas, aleluia, que se julgam, né, tem um certo poder, né, para falar com ele tem que passar pela secretária, tem que passar por fulano, ciclano, beltrano, louvado seja o nome do Senhor, e muitas vezes nós nem conseguimos falar, tem que agendar, a pessoa muito agendada, né? Muito ocupada, louvado seja o nome do Senhor, e muitas vezes o ser humano ele precisa se humilhar para poder falar com aquela pessoa, para poder marcar uma consulta no hospital, para poder fazer, louvado seja Deus, algumas coisas, para resolver algumas situações, igual eu estou tentando resolver algo na Receita Federal há algum tempo, aleluia. E, irmãos, para marcar é terrível, para poder falar com alguém é super, né, difícil, ainda mais agora no fim do ano, em que as pessoas entram em recessão, férias, louvado seja o nome do Senhor, muito difícil de falar, aleluia. E aí nós vemos que Jesus, ele foi, né, sacrificado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos livre acesso para falar com Deus 24 horas. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Tremenda. Eu estou vendo as pessoas aqui na live, algumas pessoas estão em suas casas, nos seus afazeres, e estão diretamente ligadas ao trono do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele deixou essa mensagem nesta manhã para você entender que você tem livre acesso 24 horas para entrar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Não precisa marcar, não precisa falar com a secretária, louvado seja o nome do Senhor, não precisa marcar com ninguém, aleluia, para o ano que vem, para daqui 20 dias, não, você pode falar agora com o Senhor, aleluia, dobrou o seu joelho no teu quarto, aleluia, existe, aleluia, uma passagem bíblica que diz, entra, fecha a porta do teu quarto, aleluia, e fale com Deus em oculto, no secreto. Sabe que isso há um tempo atrás, há uns tempos atrás, antes de Jesus, era impossível de acontecer, louvado seja Deus, quando nós tínhamos ali o Santo dos Santos, e era somente uma pessoa que tinha acesso, era o sumo sacerdote entrava, aleluia, no Santo do Santo, com uma cordinha amarrada aos pés, aleluia, porque se ele entrasse sem consagração a Deus, aleluia, nem ele resistia, louvado seja o nome do Senhor, que dirá uma pessoa comum, aleluia, entrar na presença de Deus, aleluia, ali no Santo do Santo, não era permitido, aleluia, porque as pessoas, elas ficavam na repartição seguinte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esperando o que Deus ia falar com o sacerdote para transmitir para aquelas pessoas. Hoje não, nós temos o livre acesso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado, foi repartido, aleluia, aquele muro foi, aleluia, espedaçado, e nós temos livre acesso para conversar com Deus. Não tem desculpa, louvado seja o nome do Senhor, se muitas vezes nós não conversamos, nós não entramos na presença de Deus, é simplesmente porque nós estamos cansados, é simplesmente porque nós estamos afatigados, é simplesmente porque nós estamos como Marta e Maria,
naquela ocasião, aonde, louvado seja o nome do Senhor, uma resolveu escolher a melhor parte e a outra estava preocupada com a fazer. Louvado seja o nome do Senhor, estava preocupada, não estava prestando atenção no que estava acontecendo naquele momento, na oportunidade que ela estava tendo de ter o mestre em sua casa, aleluia. Ela ficou preocupada em agradar a ele nos afazeres, ela ficou preocupada em agradar a ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no âmbito material, e ele queria que ela se preocupasse, aleluia, no âmbito espiritual, em alimentar o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesta manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa você se preocupar, não precisa você procurar A, procurar B, procurar C, como nós temos visto muitas vezes. Vai atrás do profeta, vai atrás do homem de Deus, aleluia. O homem de Deus, aleluia, é uma pessoa reservada sim para falar com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas nada impede de você chegar, aleluia, dobrar o seu joelho na presença de Deus, porque você será ouvido com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho está aberto. Paulo, ele fala aqui no livro de Hebreus que essa mensagem é o vivo e novo caminho, aleluia. Vivo por quê, irmãos? Porque aquela velha forma de agradar ao Senhor com sacrifício de animais, aleluia, está morta, não existe mais. Jesus, ele é o Cordeiro Santo que foi sacrificado e humilhado na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos livre acesso até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu e você tivéssemos, como neste momento estamos aqui em nosso lar e estamos entrando na presença do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala de presença, ele está presente em nosso meio. Mas quando você estiver só na tua casa, aleluia, fechar a porta do teu quarto, ele vai ouvir. Louvado seja o nome do Senhor, porque está aberto o caminho para falar com Deus, aleluia. Não está fechado, não está rasgado, não precisa mais você ir até a presença do sumo sacerdote, aleluia, a presença, louvado seja Deus, do anjo da igreja, não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É claro que muitas vezes nós pedimos oração, é claro que nós pedimos muitas vezes ajuda em oração. Ajuda em oração não significa que você vai ficar de braço cruzado e as pessoas orando por você, não. Aleluia. Vai ser uma rede, vai ser uma corrente de pessoas orando, inclusive você, pelaquela causa que você colocou na mão do Senhor. Aleluia. Por aquilo que você está aguardando, por aquilo que você está esperando. Aleluia. Porque a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Louvado seja, pedi e dá se vos á. Aleluia. E quanto mais pessoas estiverem orando por você, claro, isso é muito melhor, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vira uma corrente. Aleluia. E quando tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar presente. Ele vai fazer parte, aleluia, daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, aleluia, é que para nós não ficarmos agarrados, aleluia, em A ou B, ficarmos esperando A ou B, louvado seja o nome do Senhor, como já foi dito aqui nessa manhã, posicionamento. Quando nós nos posicionar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Senhor, ele tem as portas abertas, sabe, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus, aleluia, fosse se comparar com um empresário, louvado seja Deus, para receber alguém em sua sala, a porta estaria aberta toda hora, 24 horas por dia. Louvado seja Deus. O ser humano, ele fecha portas. Deus, ele abre portas. Aleluia. Quando o Senhor viu que havia uma necessidade do povo ter acesso livre a ele, rapidamente o Senhor falou: aleluia, louvado seja Deus, vou enviar o meu filho para morrer na cruz do Calvário como cordeiro, como expiação, como sacrifício. Aleluia, para que todos tenham livre acesso até a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso e nós não nos atentamos a isso. Louvado seja Deus. Muitas vezes parece que, aleluia, essa palavra é para quem não é cristão, para quem não conhece. Não. Essa palavra é exatamente para mim e para você que conhecemos a Deus. Louvado seja Deus, porque Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Hebreus, ele vai dizer assim: irmãos meus, louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando de pessoas que tinham, aleluia, né, o mesmo pensamento que ele, ou que estava sendo ensinado, aleluia, com o mesmo pensamento, que é o pensamento, aleluia, bíblico, que é o pensamento de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia.
ele estava ensinando a igreja, ele não estava ensinando, aleluia, louvado seja Deus, aqueles que ainda não eram cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque é mais difícil uma pessoa que não conhece a palavra entender esse livre acesso. Aleluia. Muitas vezes ela imagina que ela não tem livre acesso a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê? O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E é por isso exatamente que o Senhor, ele veio, louvado seja Deus, não é? Como forma, aleluia, de expiação, como forma de sacrifício. Deus enviou o seu único filho, aleluia, para que morresse por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. E nessa manhã eu quero dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter enviado o teu filho amado, para que nós tivéssemos livre acesso a tudo que é, aleluia, louvado seja Deus, nosso, a tudo que é, aleluia, louvado seja Deus, herança nossa, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que é do Pai também é nosso, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós não obtemos aquilo que é nossa herança, aleluia, porque a Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras. Nós não examinamos, aleluia, e não sabemos extrair, aleluia, louvado seja Deus, de Deus aquilo que já é nosso, louvado seja Deus, aleluia. Foi falado aqui nesta manhã sobre posicionamento, aleluia, foi falado aqui nesta manhã, aleluia, que nós devemos estar posicionados. Eu me lembrei de uma passagem onde Jacó, aleluia, louvado seja Deus, ele se dispersou um pouquinho da sua família. Não estou saindo da palavra, mas só para os irmãos entenderem. Aleluia, ele se dispersou um pouco da sua família, lá no Vale de Jabó, né, onde ele foi e lutou com Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele se dispersou da sua família. A Bíblia diz que ele ficou num lugar de posicionamento, e ele não recebeu a bênção de Deus, porque ele estava, aleluia, louvado seja Deus, né, que ele era merecedor daquilo, não foi por merecimento, foi por posicionamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se posicionou, ele lutou com Deus, ele se separou, ele foi até um local, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde seria o cenário, aleluia, da luta, não é? Aleluia, ele deixou a sua família aguardando e foi lá lutar com Deus. Ele entrou com intrepidez, com coragem, com bravura na presença de Deus. Era isso que Paulo estava tentando passar aqui na carta aos Hebreus, em presença de Deus, com bravura, com intrepidez, aleluia, louvado seja Deus, não é? Com coragem, aleluia. Ele foi corajoso, né? Jacó, ele foi corajoso e lutou com o anjo e falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar, porque ele sabia tal qual era a importante, aleluia, a bênção de Deus sobre a vida dele, louvado seja Deus. E aí ele foi e lutou com Deus com intrepidez, com coragem, com bravura, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, simboliza lutar com Deus, simboliza você expressar em oração tudo aquilo que você sente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é? Diante do teu Pai, diante, aleluia, daquele que pode te abençoar. Muitas vezes nós falamos com pessoas, muitas vezes nós falamos com vizinho, com parente, com alguém que nós achamos, imaginamos que ela possa nos ajudar, aleluia. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que aquela pessoa possa até mesmo nos ajudar em oração, fazer parte, aleluia, do grupo que está orando por nós, aleluia, um pelos outros, aleluia. E muitas vezes não, muitas vezes aquela pessoa não quer ver o teu sucesso, aleluia. E você fala para ela, aleluia, e conta o teu segredo, aleluia. Não tem um louvor de um irmão aqui de Criciúma, que é o Leandro Borges, se eu não me engano, que fala: não conte seus maiores sonhos para ninguém, não mostre teus segredos, né? Para aquele que não convém, para aquele, louvado seja o nome do Senhor, que só está ali, louvado seja o nome do Senhor, como espectador, aguardando, aleluia, louvado seja Deus, muitas vezes a sua queda, aleluia, aguardando muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, aqui, louvado seja Deus, que não é para você suspeitar de fulano, de ciclano, não. Aleluia, louvado seja Deus, mas também não é para contar os seus sonhos, os seus maiores planos para ninguém. Conte os seus sonhos para Jesus, aleluia. Entre com intrepidez, com coragem, com bravura na presença de Deus. Faça como Jacó, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Jacó, ele percebeu que o Vale de Jabó, que era o lugar correto para ele, aleluia, entrar na presença de Deus. Porque era um lugar secreto, aleluia, onde ele sabia que ele não ia ser incomodado por ninguém. Aleluia, um lugar onde ele sabia que não ia
ter problema de ninguém atrapalhar o que é o objetivo dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esteja pronto para estar no lugar aonde, louvado seja Deus, você vai entrar na presença de Deus, não vai ter ninguém para te atrapalhar. Aleluia. E você vai conquistar aquilo, louvado seja Deus, que você espera na presença do Senhor. Não existe, aleluia, poção mágica. Porém, é mais simples do que nós imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Entrar na presença de Deus com coragem, bravura, intrepidez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muitas vezes quer falar conosco. Deus muitas vezes quer falar com o nosso coração. Nos acorda na madrugada, que é o momento que nós estamos, não é, irmão? Livre. Louvado seja o nome do Senhor. É o momento que você não vai ser atrapalhado por barulho. É o momento que você não vai, né, ser incomodado. Aleluia. Porque é um momento especial. E é também um momento, irmãos, que a filha é menor. Louvado seja Deus, como costuma dizer, né? Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. E ele está presente, pode me abençoar e abençoar você ao mesmo tempo. Isso é verdade, aleluia, louvado seja Deus. Mas nós costumamos dizer que a filha é menor. Sabe por quê? Porque tem menos pessoas nesse horário falando com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Não é? Então é na madrugada, às vezes o Senhor quer falar conosco e nós esquecemos que nós temos livre acesso para falar com Deus. Aleluia. E muitas vezes nós estamos com uma dificuldade em nossa vida, muitas vezes nós estamos com um problema, porque todos nós temos problema. Aleluia. Louvado seja Deus. E entramos na presença de Deus e esquecemos, aleluia, de entrar na presença de Deus com coragem, com bravura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Com arrojo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Aleluia, foi escolhido aqueles soldados lá, os 300, que foi mencionado nesta manhã, que a nossa irmã querida missionária Beth trouxe aqui uma mensagem de abertura. Aleluia, porque o Senhor, ele escolheu os corajosos. Ele escolheu aqueles que estavam com esse perfil de intrepidez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Arrojado, louvado seja Deus. Bravo, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Corajoso, aleluia. Essas três qualidades têm que estar na vida de um cristão. Aleluia, porque quando essas qualidades elas não estão na vida do cristão, a bravura, a coragem, não é? E o arrojo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que juntando tudo é a mesma coisa. Aleluia, louvado seja Deus, não é? Fica complicado, porque o Senhor, ele requer de nós bravura, louvado seja Deus. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, aleluia, desanimados. Nós entramos na presença de Deus de forma incorreta, louvado seja o nome do Senhor. O acesso é livre, aleluia, louvado seja Deus. E Deus com certeza ouvirá a nossa oração, aleluia. Ele ouve a nossa oração e ele responde a oração do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saibamos entrar na presença de Deus, saibamos pedir aquilo, louvado seja Deus, que realmente é necessário para a nossa vida. Aleluia. Não pedir coisas incabíveis, louvado seja Deus, a qual o Senhor não irá, aleluia, permitir, porque será, né, tropeço para a nossa vida, será, aleluia, louvado seja Deus, muro para a nossa vida. Não, o Senhor vai abrir portas eficientes, aquelas, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que nós seremos abençoados, que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas são maravilhosas, não acrescentam dores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E existe também, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, duas coisas, louvado seja Deus, que para nós são essenciais. Aleluia, louvado seja Deus, não é? Que é a permissão de Deus e a vontade de Deus. Muitas vezes Deus, ele permite coisas que aconteçam em nossa vida porque nós, não é, somos repetitivos, ficamos orando, ficamos pedindo, aleluia, batendo, e muitas vezes o Senhor, ele permite, aleluia, mas é apenas permissão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós entramos com coragem, com arrojo, com bravura, aleluia, sai da permissão e entra na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me lembro muito bem de uma passagem bíblica, louvado seja Deus, a qual lá no livro de Josué, eu não me recordo o capítulo e o versículo, mas aonde o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ouviu uma oração de Josué. Josué estava numa batalha travada, louvado seja Deus, uma batalha travada, aleluia. E essa batalha, ela durou, louvado seja Deus, até, aleluia, louvado seja Deus, não é? Anoitecer, já ia anoitecer, louvado seja Deus. E o povo de Deus estava vencendo a peleja,
A Bíblia diz que o povo de Deus estava saindo vitorioso da peleja, aleluia. E aí Josué percebeu, aleluia, que se a noite começasse a cair, o povo, aleluia, ia começar a perder. E também, aleluia, a guerra ia, né, sair do cenário de guerra e eles iam recuar. Tanto, aleluia, os amalequitas, se eu não me engano, e o povo de Israel iam recuar, iam tomar de novo, retomar de novo a guerra numa outra ocasião. Mas o Senhor falou ao povo de Israel, aleluia, com poucos soldados, menos soldados, estão vencendo a peleja. É a oportunidade que nós temos de eliminar, louvado seja o nome do Senhor, esse exército inimigo. E aí Josué, aleluia, como um grande homem de Deus, como um estrategista, ele orou a Deus e o sol parou, louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, deu tempo deles vencer aquela peleja. Será que a oração de Josué foi uma oração simples? Não, irmãos. Foi uma oração corajosa, foi uma oração com intrepidez, porque ele estava precisando, aleluia, ser respondido naquele momento, imediatamente. Aleluia, aí você me fala, irmão, mas nessa época, aleluia, louvado seja Deus, não havia livre acesso a Deus, como você está pregando, somente para os profetas, aleluia, louvado seja Deus, e para, aleluia, os homens que dirigiam o povo, a nação. Havia livre acesso para essas pessoas, Deus falava com essas pessoas, e não era somente quando elas queriam, era num caso extremo de necessidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos livre acesso para falar com Deus, aleluia. Será que se nós colocarmos na presença de Deus, com intrepidez, com arrojo, com coragem, nós não vamos fazer, aleluia, algo ainda maior, louvado seja o nome do Senhor? Muitas vezes nós não vemos o milagre acontecer, aleluia, mas a culpa não está em Deus, aleluia. Muitas pessoas, aleluia, estão se afastando porque Deus prometeu, porque acontece isso, porque acontece aquilo, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, muitas vezes é por causa de nós mesmos, aleluia, que não sabemos orar, não sabemos pedir, não sabemos entrar na presença de Deus com coragem, com bravura, louvado seja Deus. E nessa manhã o Senhor está dizendo, entra na minha presença com coragem, com bravura. Qual seria, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o impedimento de eu e você estarmos na presença de Deus? Qual seria hoje o impedimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se através do sangue de Cristo nós temos livre acesso, aleluia, até Deus, segundo as Escrituras Sagradas, aleluia, segundo o apóstolo Paulo escreveu no livro de a carta aos Hebreus, nós temos acesso livre, aleluia, para entrar na presença de Deus. O véu do templo foi rasgado, louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais, aleluia, de intermediação, a não ser o sangue de Cristo. Mas isso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, já é, aleluia, para sempre, não é? Aleluia, isso já é, louvado seja o nome do Senhor, uma coisa automática. Você entra na presença de Deus através do sangue de Jesus, aleluia, e você já tem livre acesso a Deus. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Momentos que nós vivemos hoje, nos dias de hoje, aleluia, vai chegar ainda o tempo, já está chegando esse tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo que nós não vamos ter, aleluia, louvado seja a oportunidade de estar congregado, até mesmo que nós não vamos ter a oportunidade de estar, aleluia, na igreja, até mesmo que nós não vamos ter tempo, aleluia, e Deus está nos preparando para este momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não é? Na época de pandemia, eu me lembro muito bem que nós fazíamos os cultos aqui, aleluia, louvado seja Deus, pelo WhatsApp, entrava os irmãos ali, louvado seja Deus, na hora do culto, e nós fazemos o culto pelo WhatsApp, porque aqui em Santa Catarina teve um surto muito grande, aleluia, e por medida de precaução, por prudência, até mesmo por causa que a prefeitura ela proibiu a abertura das igrejas aqui na nossa cidade, e aí, louvado seja o nome do Senhor, nós tivemos que ficar, aleluia, um período, aleluia, louvado seja Deus, fazendo cultos pelo WhatsApp, aleluia, não é? E, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, irmãos, que lá na frente, com essa questão aí, louvado seja o nome do Senhor, de nós já temos, não é? Temos alguns ajustes aí nas mídias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou entrar no mérito da questão, né? Porque nós estamos numa live exatamente aqui, numa rede social, então, mas vai ter alguns ajustes nas mídias sociais, aleluia, e nós sabemos disso, aleluia, já foi falado, aleluia,
E aí nós vamos ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor também, esse acesso aqui bloqueado, mas o acesso até Deus vai continuar livre, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, através do sangue de Cristo, aleluia, nós temos livre acesso até a presença de Deus. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Pode alguém chegar para você e falar, você não é digno de entrar na presença de Deus. Você pode responder para ela, não, a Bíblia diz no livro de Hebreus, aleluia, que através do sangue de Cristo eu tenho livre acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se prepare, entre na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada pode te impedir, nada pode, aleluia, não é barrar você de entrar na presença de Deus. Se alguém disser para você que você não pode entrar na presença de Deus, aleluia, repreenda, porque você tem livre acesso ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele está pronto, de braços abertos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia, através de Jesus nós chegamos ao Pai. Aleluia, através de Jesus nós temos livre acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nesta manhã se encontra enfraquecido, você que nessa manhã se encontra sem coragem, você que nessa manhã precisa, aleluia, ter bravura na sua vida. O Senhor está te dizendo, aleluia, entre na minha presença com bravura. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que você dobrar os seus joelhos na presença de Deus, você vai ver, aleluia, louvado seja Deus, que pode ser até mesmo que você, aleluia, os problemas não vão acabar, não é, louvado seja Deus, mas você vai ter força para enfrentar de frente essa dificuldade. Você vai ter força, aleluia, para enfrentar de frente esse grande problema, louvado seja Deus, não é? Aleluia, que parece que é grande, mas o Senhor, ele é maior do que qualquer problema que possa vir na nossa vida. Aleluia, não é? O próprio salmista, o próprio Paulo, ele diz, o que nos separará do amor de Deus? O próprio, louvado seja o nome do Senhor aqui, que escreveu a carta de Hebreus, é uma certa feita numa passagem bíblica, ele disse, o que nos separará do amor de Deus? Será a morte, será a doença, será a fome? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O cristão, ele sempre vai ser provado em alguma área, irmãos. Nós nunca vamos estar livres, não é? Completamente livre, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava até ouvindo uma mensagem aqui, louvado seja o nome do Senhor, outrora, há alguns dias, e o pregador, ele dizia, louvado seja o nome do Senhor, quando estiver tudo tranquilo, aleluia, louvado seja Deus, tudo calmo, você não estiver passando por nenhuma dificuldade, nenhum levante, louvado seja o nome do Senhor, vai orar, louvado seja o nome do Senhor, porque alguma coisa está errada, aleluia, porque na nossa vida nós vamos passar por dificuldade, aleluia. O próprio Espírito Santo, ele conduziu Jesus até o deserto, para ser tentado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para ser provado, aleluia, louvado seja Deus. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, aleluia, na passagem de Mateus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bastante conhecida, a qual Satanás, ele chega na presença de Deus, e a primeira coisa que ele faz, aleluia, é tentar pegar Jesus pelo estômago, porque Jesus estava em jejum já há algum tempo, louvado seja o nome do Senhor, se eu não me engano, 40 dias, aleluia. E a Bíblia diz que Satanás, ele foi até a presença de Deus, tudo permissão do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que enviou Jesus ao deserto para ser provado. Irmão, já estou terminando aqui, louvado seja Deus, para não ser exaustivo, amém? E ali, louvado seja o nome do Senhor, Jesus usou a palavra para combater, Satanás usou a palavra e Jesus usou a palavra para o combater, louvado seja o nome do Senhor. Mas a diferença é que Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, amém? Quando você está no deserto, você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está contigo, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que é importante, aleluia, você entrar na presença de Deus com bravura, aleluia, aleluia, trepidez, com coragem, louvado seja Deus. Nesta manhã o Senhor está te convidando, este problema que está, aleluia, te atrapalhando, só não, aleluia, saiu da tua frente ainda, porque falta você entrar com bravura, com intrepidez, aleluia, com coragem na presença de Deus, amém, irmãos? Fique com esta palavra no teu coração, você tem livre acesso, aleluia, até o trono de Deus, aleluia, e as portas do céu, elas estão abertas 24 horas para mim e para você, amém?